Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Nós estamos hoje no 84º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é Vento de Doutrina. Efésios 4, versículo de número 14. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Obrigado, pode ir, Paulas. O conhecimento preciso e correto do nosso Senhor Jesus Cristo evitará que a igreja seja infantil, inconstante e se torne massa de manobra. Massa de manobra são pessoas manipuladas por outras, na mão de homens inescrupulosos, que não têm escrúpulos, que querem dividir e enfraquecer a igreja para se assenhorearem dela como se fosse herança deles. Mas a igreja de Jesus, como já disse, a igreja de Jesus, ela tem dono. Então você veja aqui que o apóstolo Paulo, agora, ele vem falando qual é a finalidade de Deus ter dado aos homens dons, os 5 ministérios, para a igreja. E dentre aqui, aquilo que ele já vem discorrendo, que é a capacitação para o serviço da obra do ministério, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, ou seja, a medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Aí ele diz agora, para que não sejamos mais meninos. Então, para que não sejamos mais meninos. Essa palavra meninos aqui, no caso a palavra grega aqui é nepios, que significa bebê, aquele que não tem condição de falar ainda, criancinha, infantil, imaturo. É alguém sem instrução, sem esclarecimento. A infantilidade é uma fase transitória que a pessoa precisa deixar para trás, mediante o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas, os membros do corpo de Cristo, não deixarão essa fase de infantilidade se não crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de nós sairmos da infantilidade espiritual é através de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então você perceba aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que esta é uma grande finalidade dos 5 ministérios, para que a igreja não seja infantil, não seja criancinhas, uma igreja composta por bebezinhos. E isso é importante porque em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, olha que o escritor aos Hebreus ele vai dizer, perceba: porque devendo já ser mestres pelo tempo, perceba, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Primeiros rudimentos é o alfabeto, é como se fosse para nós o alfabeto, o ABC. E para que se usa o ABC? Para você aprender, as primeiras coisas que a pessoa aprende na escola é o abecedário. Então rudimentos é o alfabeto, ou abecedário da palavra de Deus, entende? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então vamos aqui ainda no versículo 12, eu vou comentando. O escritor aos Hebreus está dizendo que o tempo de vida cristã, o tempo em que aqueles irmãos, aqui no caso os hebreus, os hebreus convertidos ao cristianismo, aqueles que seguiam a lei de Moisés e passou de fato a entender a lei, porque a lei também apontava para Cristo, e agora está seguindo a Jesus Cristo, né? Foi para essas pessoas que essa epístola foi escrita.
E ele está dizendo, o tempo em que vocês são ministrados, o tempo em que vocês vêm para o templo, ouvir a palavra, o tempo que vocês vêm escutando o evangelho, esse tempo já lhe daria o direito de vocês serem mestres. É o que ele está dizendo aqui, né, no texto. Só que ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que mesmo que eles estão há tanto tempo ouvindo a pregação, eles ainda não cresceram. Eles ainda não desenvolveram. De tal maneira que o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês estão precisando aprender de novo o alfabeto da palavra de Deus, ou seja, o beabá da palavra de Deus. E esse beabá da palavra de Deus é a respeito das doutrinas do batismo, do arrependimento, do juízo eterno. Essas coisas são basilares, essas coisas são as mais simples. Todo mundo já... Quando a porta de entrada para o evangelho é o arrependimento. Então essas são doutrinas básicas, básica do básico do básico. Entende? Todo mundo sabe que precisa se arrepender. E depois do arrependimento segue o batismo nas águas. Então, no caso, esses são ensinamentos básicos, só que a pessoa não... Ela tem que evoluir, ela tem que crescer, ela tem que sair do átrio e ir para o santo lugar, entendeu? E ela tem que crescer no seu entendimento para com Deus. Agora, então, entenda aqui uma coisa. No caso aqui, o cristão deve administrar bem o seu tempo, investindo no seu crescimento espiritual, e sair do beabá da palavra de Deus, ou seja, deve sair de um conhecimento raso. Ele deve aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo. Então, nós temos que administrar bem o nosso tempo, porque o nosso tempo ele é precioso. A gente tem que olhar o nosso tempo como uma preciosidade. O nosso tempo não pode ser jogado fora, porque o tempo é uma coisa que vai e não volta mais. Então a melhor maneira de investir tempo, ou seja, aproveitar o tempo, é fazendo como Maria. Investir em aprender a palavra de Deus. Jesus falou muito bem para ela isso, ó. Essa parte de você ninguém vai tirar. Você aproveitou bem o tempo. Você está aqui sentado ouvindo a minha palavra. Agora o versículo 13, olha só o que o escritor vai dizer. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, ou seja, a pessoa não cresce, só fica naqueles ensinamentos basilares, aqueles ensinamentos, os primeiros. Ela não avançou, não entende o que é o sacerdócio de Cristo, não entende o que é a ordem segundo Melquisedeque, porque o escritor aos Hebreus está querendo tratar desses assuntos, está querendo tratar dessas coisas. Só que o que acontece? Ele está dizendo, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É a mesma palavra que Paulo usou ali aos Efésios. Agora vamos lá, o versículo 13 aí. O que é a palavra ser experimentado na palavra da justiça? A palavra justiça aí, a palavra grega, é dikaiosine, que significa estado daquele que é estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus, aprovado por Deus. Então, em outras palavras, aqui você ser experimentado na palavra da justiça é você passar a viver na justiça de Cristo. Porque veja só, nós temos entrada. Por favor, os obreiros têm que ajudar aí, tá bom? Veja só. Então você perceba que justiça acontece por meio do quê? Por meio da fé. Quando nós entregamos a vida para Cristo, crendo no seu sacrifício, automaticamente nós somos o quê? Justificados. E essa justiça vem do quê? Porque todos nós somos o quê? Apartado da obra de Cristo, todos nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Você já entendeu isso aqui muito bem. Então, quando nós, agora pela fé, cremos na obra do sacrifício de Cristo Jesus,
a justiça de Cristo passa a ser o quê? Imputada a nós. E agora nós passamos a se tornar o quê? Justo. Nós se tornamos um povo justo. Por que justo? Porque agora nós andamos na justiça de Cristo. Então, aqui o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? Que nós temos que ser aprovados por Deus. E aprovados de que maneira? Andando na justiça de Cristo. E essa forma de nós andarmos, ou seja, viver nessa justiça de Cristo, andar como Cristo andou, isso só vai acontecer se nós crescermos. Saímos do estado de meninice e crescemos espiritualmente. Aí no versículo de número 13, perceba só. Ele diz assim agora, isso aqui é importante, versículo 14, perdão. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui é maduros, adultos espirituais. Os quais em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então vamos lá. Em razão do costume. A palavra costume aí no caso, a palavra grega aqui é hexis, que significa poder adquirido pelo hábito, pela prática, é algo que você faz repetidamente. Ou seja, o hábito diário de estudar a palavra nos capacitará pelo crescimento espiritual de colocar em prática, ou seja, cumprir a palavra, viver a palavra. Então nós temos que se dar não só a ser ouvintes da palavra, mas colocar o quê? Em prática essa palavra. E nós temos que ter o hábito diário, na nossa vida, ou seja, costumes, tendo em razão do costume, nós temos que ser habituados a estudar a palavra, de Deus diariamente na nossa vida. E esse hábito de estudar a palavra de Deus nos dará poder para colocar essa palavra em prática. Nos dará essa capacidade de colocar essa palavra em prática. Aí nós vamos sair só de sermos ouvintes para praticantes da palavra de Deus. Porque ninguém consegue viver a vida de Cristo se de Cristo não for dada a graça, não for dada a capacidade, não for dado o poder. Então, a partir do momento quando eu tenho a palavra de Deus como um hábito, estudar a palavra de Deus, ser ministrado pela palavra de Deus, é um hábito na minha vida, isso vai o quê? Isso vai me capacitar para cumprir essa palavra. Então esse é o nosso costume. Aí olha só, então em razão do costume, tem os sentidos exercitados. Isso aqui é muito forte. No caso, o que é os sentidos? É a faculdade mental, ou seja, a faculdade da mente. O que é a faculdade mental? É a capacidade intelectual, de raciocínio e também de memória. Por exemplo, tem pessoas, a faculdade mental, a memória vem da faculdade mental. Tem pessoas que têm problema para guardar as coisas. Se você exercitar a sua mente, você vai ter uma memória boa. Entende? Tem pessoa que tem dificuldade, o raciocínio dela é lento. Ela, para entender, você já viu aquela pessoa que você conta uma piada depois de 2 horas que ela vai dar risada? E por que acontece isso? Porque ela tem um raciocínio lento. Agora eu falei isso para vocês entenderem. Mas aqui o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer é o quê? Tem pessoa que ouve a palavra e não está raciocinando, não está pegando o raciocínio dessa palavra. Só está lento. O raciocínio não está. E aí tem pessoa que escuta a palavra e logo esquece. Porque não tem uma memória boa. Por quê? Porque a sua faculdade mental não está sendo exercitada. Então nós temos que fazer o quê? Perceba, o estudo da palavra faz com que a nossa faculdade mental, ou seja, que o nosso raciocínio, que a nossa memória, ela seja bem, ela caminhe bem. Nós temos um raciocínio espiritual rápido, ou seja, Deus falou, você já logo entendeu que Deus falou com você. Deus falou com você e você não esqueceu do que Deus falou com você. Isso tem que ser trabalhado. Existem pessoas que acabou de ouvir uma palavra aqui, vamos lá, ela está passando uma situação e de repente Deus acabou de falar com ela, saiu daqui, ela esqueceu tudo que Deus acabou de falar no culto. Então ela está ainda dentro de uma questão que ela está precisando crescer espiritualmente, tá? E esse crescimento, ele vem aqui, isso aqui é profundo, gente. Através do que? De ter
a faculdade mental, a nossa mente, ela tem que ser o quê? Exercitada. E aqui vai. A palavra exercitada, aqui a palavra grega é gymnazo, que significa treino rigoroso, exercitar vigorosamente. Então a nossa mente, ela deve ser o quê? Exercitada. Tem que passar por um treinamento vigoroso, tá certo? Rigoroso, tá certo? Porque a nossa mente é preguiçosa para as questões espirituais, tá certo? Ela é preguiçosa, por isso que você, quando começa a ler, você tem sono. Porque quem lê, ele cresce, evolui. A carne não quer crescimento, não quer. Agora, quando a pessoa tem um hábito, perceba, eu nunca fui de leitura, nunca gostei de leitura. Para mim, eu tinha pavor de leitura. Hoje, eu não vivo sem leitura. Para mim, virou um hábito, é uma questão, tá? Entende? Quando eu tenho, vamos supor, tenho que sair para algum lugar e eu sei que é longe a viagem, eu acordo mais cedo para fazer o meu devocional, entende? Do que eu preciso, porque eu não posso ficar sem ler, porque é uma coisa que já virou parte de mim. E isso vai ajudando o quê? Olha lá, a sua mente está trabalhando, está sendo o quê? Exercitada. Então é isso, eu estou dando um exemplo aqui para que os irmãos possam entender claramente, tá certo? Agora, então, uma mente treinada, porque você sabe que nós somos bombardeados. Você é bombardeado através das setas do maligno, esses noticiários, as mídias sociais, e vai bombardeando a mente da pessoa, tá certo? E aí querendo que você ocupe a sua mente com coisas que não valem a pena. Só que o crente, que ele é habituado, aleluia, ao estudo da palavra, à prática da palavra, a mente dele está treinada. Quando vê um pensamento tortuoso, ele fala, sai daqui. Aí você, porque às vezes você está no culto, quantas pessoas? Às vezes você está no culto, e você está ouvindo a palavra, daqui a pouco você está pensando lá na China. No meio da pregação, aqui agora, somente foge. Às vezes você é roubado, uma palavra aqui, que é ter uma mudança radical na sua vida, você perdeu porque você não prestou atenção. Mas agora, veja só que coisa tremenda aqui que eu aprendo. Uma mente treinada é capacidade para entender e discernir a verdade do erro e a conduta santa da ímpia. Aleluia. Então a igreja do Senhor, aleluia, ela desenvolve, ela cresce, ela deixa de ser menina. Por quê? Porque ela não está só no leitinho, ela aprendeu a comer um alimento sólido, ela desenvolveu, ela aprendeu, ela está aprendendo mais da palavra de Deus, ela está aprofundando os seus conhecimentos, não só ficou naquele beabá, naquele povo só de campanha, de porta aberta, não, ele entende o que é santificação, justificação, ele entende as doutrinas, ele entende o que é sacerdócio de Cristo, entende? Então ele cresce, tá certo? Ele cresce. Então, veja só que coisa tremenda, os ministérios trabalham com Deus para que a igreja não seja assim infantilizada, tá certo? Agora veja só a parte B do versículo 14 aí, que eu quero começar aqui quando ele diz, ó, como meninos, né, ó, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Veja só que coisa tremenda, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Aqui nesse caso aqui, Paulo usa de uma metáfora baseada na navegação. Essa palavra inconstante, levados em roda por ventos de doutrina, o que Paulo tem em mente? Ele usou aqui no caso aqui, Paulo usa de uma metáfora baseada na navegação. Aqui ele está tendo em mente o quê? Um navio, ou seja, que está em alto mar, está em navegação, e bate o vento, e as ondas começam a jogar esse navio de um lado para o outro. Então ele não sai do lugar, ele vai e volta e fica no mesmo lugar. Então agora ele está usando essa metáfora aqui. Então nós vamos trabalhar, ele usa 3 palavras gregas para isso. Aqui inconstantes, levados em redor e vento, tá certo? Nós vamos trabalhar isso aqui primeiro, inconstantes. A palavra grega aqui inconstantes é klidonizomai, que significa ser agitado pelas ondas, ou seja, está com a mente agitada, uma pessoa mentalmente agitada. Aqui levados em roda, a palavra grega é perífero, que significa carregar em volta, ser dirigido para lá e para cá.
E no caso do vento, uma agitação violenta. Então, conforme já dei aqui o exemplo, então ele tem em mente essa navegação. Ele tem em mente como se ele quisesse dizer que a igreja representa esse navio. Entende? Representa esse navio. E agora, ele está falando que quando a igreja é infantil, ou seja, ela não cresceu, aí vem qualquer mestre, qualquer heresia, qualquer palavra, ou seja, esse é o vento, e começa a jogar essa igreja, esses crentes, esses membros do corpo, começa a jogar de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. E você vê, quem está numa navegação, ele sofre inconstância, por quê? Porque uma hora o mar está baixo, outra hora está alto. Então nunca está estável, nunca. Oscila muito. Agora veja que coisa tremenda. O apóstolo está querendo dizer que um crente, uma igreja infantil, através de doutrinas e ensinos vazios, vai colher tormentas. Ventos de doutrina, ou seja, quem planta vento, colhe tormenta, diz a Bíblia. Então esse vento de doutrinas vai fazer, ou seja, são doutrinas vazias, que não tem conteúdo que transforma a vida das pessoas e os leva para uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida com Deus. Então, essa igreja, essas pessoas que é ministrada por esses ensinos vazios, ela vai viver uma tormenta. Vão ser pessoas inconstantes e vão ser pessoas que nunca vão sair do lugar, sempre vão estar rodando no mesmo lugar. Veja só isso aqui, que coisa tremenda. Atos 27 é um retrato espiritual dessa realidade. Paulo estava numa navegação, por isso que ele usa essa figura de linguagem metáfora. Aqui foi literalmente, tá? Mas eu vou trazer o que ele, acredito eu, que ele estava em mente esse texto aqui, tá certo? Quando ele escreveu isso. Agora veja só, ele estava aqui literalmente, Paulo estava numa embarcação, numa navegação, indo, no caso de Jerusalém, para a Roma. E agora veja o que aconteceu. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Agora perceba isso aqui, a palavra contrários aí, a palavra grega é enantios, que significa que se opõe como um adversário. Então, uma igreja que está sob o efeito de falsos ensinos, falsos ministros, em vez de ser uma igreja em que os membros estão em concordância, vivem se opondo uns aos outros. Então, ventos contrários, em vez de ser uma igreja que um edifica o outro, um ajuda o outro, um ama o outro, um leva a carga do outro, um intercede pelo outro, vai ser uma igreja de ventos contrários, oposição. Um se opõe ao outro. Deus não pode usar muito mais o outro, porque senão eu vou ficar enciumado. Esse aqui não pode ter mais oportunidade do que eu, porque senão o negócio vai pegar aqui. Então, vai ser, entende como que é a situação? Vai ser uma igreja de ventos contrários, tá? De oposição um para com os outros. Isso acontece quando há falsos ministros, ou seja, esses 5 ministérios que na verdade aqui são falsos, e falsos, se os 5 ministérios, ou seja, a pessoa que está se colocando como uma liderança, como um líder, e está pregando para a pessoa é falso, o que ele vai falar? Falsidade. Então ele não vai trazer um ensino verdadeiro. Então é esse vento de doutrina que Paulo está falando. Agora veja só isso aqui, o que mais que acontece? Versículo 7. Isso tudo acontece com uma igreja que não é ministrada pelo evangelho puro e genuíno, a palavra do Senhor. E como por muitos dias navegávamos, vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cenido, ou Quenido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Perceba, navegando vagarosamente e não permite ir mais adiante. Se não permite mais adiante, significa que está limitado. Então aqui duas outras lições desse texto. Aqui, uma igreja infantil que aceita todo tipo de ensino falso, é um povo, primeiro, navega vagarosamente, significa um povo sem fervor espiritual, que deixa a obra de Deus de lado. Ageu capítulo 1, o povo não tinha mais fervor espiritual, cada um cuidava das suas casas,
E aí chega o profeta e fala: é tempo de vocês estarem se dedicando à casa de vocês, morarem em casas apanailadas, casas bem arrumadas, casas bem organizadas, e vocês deixaram a minha casa, vocês deixaram o meu santuário, vocês deixaram o templo, vocês deixaram a obra do Senhor. Aí o profeta toma a palavra e diz: vocês recebem salário, mas recebem um sactel furado, vocês comem, mas não têm saciez, se vestem, mas não se aquecem. E aí foi relatando várias coisas, mas aí o profeta pegou e falou: subi ao monte, pegai madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei. E o que aconteceu? Deus despertou o espírito, Josué, Zorobabel e todo o povo. Então, quando um povo não é bem instruído pela palavra verdadeira, esse povo vai ser um povo indolente, esse povo vai ser um povo vagaroso, que não se ocupará com a obra, só vai se ocupar com a vida pessoal dele e dela, navegando vagarosamente. Que mais? Não permitindo ir mais adiante. O que é isso, não permitindo ir mais adiante? Que coisa triste, não? Ou seja, é um povo limitado, nunca avança, nunca cresce, não vai adiante, chegou até ali, é aquele mesmo povo, sempre vai ser aquilo, é aquele mesmo povo, nunca vai crescer, nunca vai desenvolver, nunca vai se preocupar em abrir outras congregações, nunca vai se preocupar em ganhar outras almas. A igreja precisa crescer. Crescendo espiritualmente, esse crescimento numérico é natural. O que faz uma igreja ser uma igreja raquítica? Quando os membros são. Agora veja o versículo 15, como que é terrível o negócio. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado, eu já falei, o navio aqui é o tipo da igreja, do crente. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Veja só qual que é a aplicação aqui. A palavra arrebatado aqui, a palavra grega é sinarpadzo, que significa agarrar pela força, prender. É alguém que não tem domínio próprio. E a palavra deixar ir à toa, a palavra grega epididomi, que significa desistir, entregar-se ao poder e à vontade de alguém. Em outras palavras, o crente infantil não tem domínio próprio, porque vive na carne, está sobre o domínio da carne, e não tem vitória sobre os desejos pecaminosos. Desiste de lutar, porque já se entregou aos pecados. Veja, deixou ir à toa, já não tem mais nem força de lutar, porque a pessoa ainda tinha força espiritual. Às vezes vinha o pecado, ela conseguia lutar. Ela falou: não, eu não vou cair em tentação, porque maior é a porta que Deus abriu, que é a porta de escape. A graça de Deus é maior sobre a minha vida. A pessoa foi lá e caiu, pecou, mas se arrependeu prontamente, verdadeiramente pediu: Deus me dá graça. Aí a tentação veio de novo, ela venceu. Por quê? Porque já não mais está entregue à toa, não está entregue às obras da carne. Por que não está entregue? Porque desenvolveu, cresceu na graça, cresceu no conhecimento. Aleluia! Então veja, uma igreja que não é aplicada ao ensino verdadeiro da palavra de Deus, é um povo entregue à toa, é um povo que não tem força, é arrebatado, está no domínio da carne, e não tem força nenhuma para lutar, porque antigamente havia uma guerra dentro dele, a hora que vinha ele ficava naquela guerra, agora nem isso ele sente mais. Quer saber quando que ainda tem vida em você? Quando você ainda luta. Quando vem a situação, aí dentro de você, vem aquela batalha, a carne dizendo faz, aí o espírito, não, você está forte. Agora quando a pessoa já se entregou à toa, já está rendido. Entende? Vamos supor aqui, eu estou falando aqui, Paulo está falando para a igreja, tá certo? Então por que o mundano não sente dor quando ele peca? Porque já está à toa, já foi entregue, nos deixamos ir à toa, já deu de mão, fala, já estou entregue, não tem força para nada. Agora o crente não, o crente, às vezes ele passa o inimigo, né? Jesus fez a obra na vida dele, o inimigo tenta trazer de novo aquele velho costume, aquele vício que você tinha, só que agora você não está entregue à toa, agora você tem a graça, agora você tem a força de Deus.
Está vendo como que é importante o ensino da palavra, gente? Veja só que coisa maravilhosa ainda, no versículo agora de número 18. Irmão, é coisa linda. Andando nós agitados, veja, por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviar o navio. Sabe o que é aliviar o navio? É lançar as coisas que tem dentro dele. Jogar as coisas de valor que tem. Eles jogaram o alimento, eles começaram a jogar um monte de coisa fora, de valor de dentro do navio. Agora veja só, uma igreja que é ministrada pelos falsos ensinos, pelos falsos ministros, é uma igreja que, ou seja, são pessoas que só vivem aflições e perdas. Porque aqui, andando nós agitados, é ser severamente afligido. Mas não é uma aflição por causa da perseguição do mundo. É uma aflição porque ele vive na carne. E aí o que acontece? Ele começa a perder coisas. Perde família, perde casamento. Por quê? Porque não lutou em Deus. Porque aqui não existe uma viva alma que não passe processos, dificuldades em sua vida. Mas o crente não está entregue à própria sorte. O crente está sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 19. E ao terceiro dia, olha lá, gente. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Irmão, que coisa terrível. Escute isso. A armação faz parte do navio. As próprias pessoas, ou seja, o que isso representa? As próprias pessoas não colocam ninguém para o lado de dentro, mas conseguem jogar pessoas para fora. Uma igreja que não tem o verdadeiro ensino do evangelho, da palavra de Deus, é ministrada por esses falsos ministros aí, é uma igreja que ele consegue colocar mais gente para fora do que para dentro. Porque os membros, eles fazem tanta intriga que joga as pessoas para o lado de fora, em vez de eles ganhar e trazer para o lado de dentro. Com as próprias mãos. Porque às vezes no meio de um povo desse sempre tem os remanescentes. Aí o remanescente está lá lutando, orando, buscando, Deus envia. Aí vem esses crentes carnal e bota para fora. Aí você fica nessa guerra. Entende? Irmão, isso é coisa séria demais que eu estou pregando aqui para vocês hoje. É muito sério isso aqui. Então, tem que crescer. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Agora veja só que coisa maravilhosa aqui do texto, a lição no caso, versículo 20 ainda. Uma igreja que não tem um verdadeiro ensino, versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança. O que é fugir esperança? Qual que é a esperança do crente? A volta de Cristo. Igreja que não é ensinada no Evangelho, não espera a volta de Cristo, não tem a esperança que um dia Jesus vai voltar. Existe igreja, eu conheço ministros, eu nunca ouvi, eu já vi muito tempo ele ministrando, mas nunca ouvi ele nunca falar assim, Jesus está voltando. Nem pelo menos da boca para fora, só para dizer que está falando mesmo. Porque tem pessoas que falam Jesus está voltando, mas não crê no coração, não tem essa esperança. Porque a vida que ele leva denuncia isso. Que na verdade ele não crê coisa nenhuma. Porque se cresce andava na palavra. Porque sabe que a qualquer momento Cristo voltará. Essa é a esperança da igreja do Senhor. E versículo 41, vamos lá adiante. Versículo de número 41. Olha só o que acontece com essa igreja. Menina, infantil, levada por todo vento de doutrina, veja, dando porém num lugar de 2 mares, encalharam, uma igreja encalhada, e ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, ou seja, encalhada que não sai nunca daquele lugar, mas a polpa se abria, se romper, se quebrar, com a força das ondas. Veja que coisa terrível. Então esse é o fim da igreja infantil. A infantilidade espiritual de uma igreja leva para a ruína. O exemplo disso, as igrejas do Apocalipse. Eu já tive a oportunidade de ir nas 7 cidades onde estavam as igrejas que João escreveu a carta. Já fui em Éfeso,
já fui em Esmina, já fui em Pérgamo, já fui em Tiatira, já fui em Sardes, já fui, Filadélfia e Laodiceia, já fui lá, pisei lá, é a atual Turquia. E eu pergunto para você, Jesus falou assim para a igreja de Éfeso, o que ele falou? Vocês estão voltando à criancice espiritual, à infantilidade, porque ele falou, vocês largaram o primeiro? Então volte às primeiras obras, volte ao seu primeiro amor, porque senão tirarei do meio de ti o teu castiçal. Agora eu pergunto, tem igreja lá em Éfeso hoje? Veja, não existe mais uma igreja lá em Éfeso. Eu estou falando uma igreja local, a igreja permanece, olha nós aqui. Mas eu estou falando, a igreja local em Éfeso não está mais lá. E por que não está mais lá? Porque foram infantilizados. Então, aqui, eu não sei quanto tempo Jesus vai voltar, mas se essa igreja estiver na infantilidade, vai passar os anos, ela não estará aqui. A igreja local eu estou falando. Se essa igreja não crescer na graça e no conhecimento de Jesus, vai ser devorada pelas obras da carne e pelo domínio de Satanás. E aí onde essas pessoas infantis, entende? Vai ser levado por todo o vento de doutrina, só vivendo essa agitação, essa quebradeira de pau espiritual aí, que não tem edificação, que não tem amor, que não tem nada de Deus nessa igreja. Mas essa igreja aqui tem palavra, tem Bíblia, tem ensinamento. Essa igreja não é levada por vento de doutrina para lá e para cá. Vem aqui comigo. Doutrina, a palavra doutrina, a palavra grega é didaskalia, que significa ensino, instrução, aquilo que é ensinado. A Bíblia fala sobre doutrina, a Bíblia fala sobre três doutrinas. Primeira doutrina, Colossenses 2:22, fala da doutrina dos homens. Doutrina você sabe que é ensinamento, acabei de dizer aqui. Então, doutrina dos homens são ensinamento dos homens. Essa doutrina é carnal e vazia, destituída de verdadeira espiritualidade. Porque o ensinamento dos homens, ou seja, apartado da direção do Espírito, da vida do Espírito, é um ensinamento que? Carnal, destituído de espiritualidade. Então, os homens que vivem só na doutrina de homens, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que incha. Está escrito em Colossenses, que eu estou falando para vocês, do versículo 18 em diante. E Paulo está falando dessa doutrina dos homens. Não confunda alguém engordar com alguém inchar. Inchaço não é saúde, inchaço é doença. Tá? Não confunda alguém raquítico, magro, engordar do que inchar. Eu já vi muita gente que pensava que estava forte, mas estava inchado. E inchar, não esqueça disso, inchaço é enfermidade, é doença. Agora, aleluia, se alimentar bem, traz um crescimento saudável. Tá certo? Não confunda uma igreja inchada com uma saudável, não confunda. Tem igreja que às vezes a gente olha, você vê aquele volume grande de pessoas, mas são tudo inchado. Só há aquela aparência, mas não tem vida de Deus, saúde de Deus naquela igreja. Porque ali aqueles crentes não assumem responsabilidade. Porque uma criança assume responsabilidade? Está vendo? Só porque tem crente que nunca conseguiu assumir uma responsabilidade de vida cristã? Deixa de ser criança. Nunca assume uma posição. Agora existem também as doutrinas dos demônios, conforme está escrito em 1 Timóteo 4:1, fala da doutrina dos demônios. Essa doutrina é uma doutrina enganosa e que leva à apostasia. O que é apostasia? Tornar-se infiel ao evangelho de Cristo. Então os ensinamentos dos demônios, que são infiltrados, o inimigo tenta infiltrar no meio da igreja do Senhor, ele tenta infiltrar para quê? Para causar engano, e essa igreja que está na fidelidade da palavra, na fidelidade em Cristo, passa a dar ouvido e seguir os ensinamentos de demônios. Eu falei isso aqui, eu já vi pessoas que eram pregadores autênticos da palavra de Deus, mas se apostataram e hoje defendem doutrina de demônios. Eu conheço, tá? Pessoas que hoje defendem doutrina de demônios, sabe que era pecado, aquilo era pecado, tá certo? E hoje defende aquele pecado que ela mesma pregava contra. Porque doutrina de demônio, saiu da fidelidade a Cristo. E essas coisas tem que ser um alerta muito grande para nós.
1 Timóteo 6,3, esse eu vou ler, fala da doutrina de Deus, que é a sã doutrina. Veja, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda piedade, nunca se esqueça, o ensino da palavra de Deus sempre nos levará a uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida dedicada, uma vida fervorosa em Deus. Todo ensinamento que não nos leva a ter uma vida piedosa, não é a sã doutrina do Senhor. Tá certo? Agora pega isso aqui comigo, que coisa tremenda. Veja só, sã doutrina. A doutrina do Senhor é saudável e benéfica. É o ensino que produz vida e crescimento espiritual. Então, quando a pessoa se alimenta bem do ensino da palavra de Cristo, essa pessoa cresce, ela desenvolve e ela é cheia de saúde espiritual. É por isso que você vê que existem pessoas que são sempre animadas, pessoas que muitas vezes estão ali passando luta, mas falam: do meu Cristo eu nunca desisto. Não deixam de adorar, não deixam de buscar, porque isso é saúde espiritual, ora esta. Oh, meu Deus. A palavra que conforma, veja só, a palavra que Paulo usa aqui para conforma, a palavra grega é proseromai, que significa concordar com, ter a mesma opinião. O que significa ter a mesma opinião? É ter a mesma maneira de pensar, de ver e de julgar. Então, a igreja que é ensinada na palavra, ou seja, é conforme a palavra de Cristo, é de acordo com a palavra de Cristo, ou seja, está de acordo, não desacordo. Ou seja, a igreja vive tudo aquilo que Jesus falou. A igreja permanece em tudo aquilo que Cristo falou. E o que Cristo falou está aqui, ó, está aqui registrado, está aqui marcado. É só nós seguirmos o que está escrito aqui. E se alguém distorcer aquilo que está escrito, é por isso que se vier aquele povo dizer: ó, para você alcançar a vitória, pega a fronha ungida, isso aqui nós já batemos demais, mas vamos lá. Pega a frangida, pega o pé de coelho e você vai ter vitória? A igreja está atenta a respeito disso aí. A igreja sabe que para ser abençoado não precisa barganhar com Deus, precisa crer na graça do Deus Todo-Poderoso. E assim por diante, tá? Então a igreja não está em desacordo com as Escrituras, a igreja vive de acordo com as Escrituras. Agora perceba uma coisa aqui, isso aqui é lindo. Isso aqui, na minha opinião, a igreja, cada crente deve ser ornamentado na doutrina. Isso está escrito em Tito 2,10. E eu já vou falar o que significa ornamento. Não defraudando, aqui defraudando é furtando. Antes mostrando toda a boa lealdade. Aqui Paulo está falando para os funcionários a respeito dos seus patrões. Não roube, não defraude seu patrão. Paulo está falando sobre isso. Antes mostrando toda a boa lealdade. Para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A palavra ornamento aqui é muito linda, essa palavra. Significa, a palavra grega aqui é cosmeo, que vem de cosmético mesmo, tá? É onde se origina a palavra mundo e vem de cosméticos, tá? Veja só, a palavra cosmeo significa colocar em ordem, embelezar, adornar. É fazer com que algo fique bonito através do processo de decoração. Então, ou seja, o Espírito Santo adorna a igreja. O Espírito Santo embeleza a igreja. E qual é o embelezamento que o Espírito Santo dá para a igreja? É através do ensino da palavra. Quando a palavra está sendo ensinada, aleluia, a igreja está ficando adornada, a igreja está ficando embelezada, a igreja está ficando bonita para Cristo. Quem quer ser embelezado pela doutrina de Cristo, chama na caçúbia. Esta igreja, eu estou falando do ponto de vista espiritual, esta igreja não é uma igreja fubanga, mequetrefe, não é uma igreja largada, não é uma igreja arrebentada, não, é uma igreja adornada, perfumada. E sabe qual é o perfume desta igreja? A fragrância de Cristo. Alasaca Maia,
A Bíblia diz que nós temos a fragrância de Cristo. Qual que é o perfume que a igreja usa? É o perfume, o bom perfume de Cristo. Quando você chega perto de um mundano ou de uma pessoa carnal, ele chega perto de você e fala: que cheiro maravilhoso! Aí você vai dizer: eu estou adornado pela doutrina. Na camácia, ela baixera, macana, arabassúpia. A igreja é embelezada com a doutrina do Senhor. Tá vendo só? Por isso que esses crentes que não gostam disso tudo, é tudo feio. Nos dois sentidos. Nos dois. Nos dois sentidos. Agora o crente, o crente que é aplicado no estudo da palavra, o rosto dele brilha, ele tem um aroma perfumado, aleluia! Deus está embelezando a sua igreja. Você acha que nós vamos se encontrar com Cristo de qualquer jeito? Por isso que a Bíblia fala que é um casamento. Você acha que nós vamos entrar para a boda de qualquer jeito? Aleluia, não! O Espírito Santo está trabalhando. Assim como Esther teve que passar, aleluia, pelo processo antes de ser apresentada para o rei, o Espírito Santo também está embelezando a igreja para ser apresentada para Cristo. Aleluia! Aleluia! A minha oração nesta noite é: Espírito Santo, nos embeleza, nos adorna com a doutrina do Senhor. Aleluia! Aí o crente bem doutrinado, bem ensinado, ele é um crente cheiroso, um crente que tem um brilho tremendo. Vamos lá. Só gente brilhando aqui de cima. Vamos lá, parte C do versículo. Agora aqui, peguem. Parte C do versículo 14. Pelo engano dos homens que, com astúcia engana fraudulosamente. Aqui Paulo, escute, ele vai mudar a metáfora agora, tá? Porque Paulo sai da metáfora da náutica, que ou seja, é a arte de navegar, e agora ele vai para a metáfora dos jogos. Dos jogos, ele usa 3 palavras aqui no caso. Essa palavra engano, essa palavra astúcia e essa palavra engano são 3 palavras diferentes gregas, tá certo? Que eram usadas nos jogos de azar, onde as pessoas enganavam nos jogos de azar. Agora vamos lá, eu vou dar aqui aplicar a palavra. Primeiro, no caso aqui, esses jogos jogos de azar aí, eles envolvem artimanha, astúcia e trapaça, né? Então Paulo agora vai entrar nesse campo aí dessa figura de linguagem, a metáfora. Agora ele diz aí, pelo engano dos homens. A palavra engano, essa primeira palavra engano aí, a palavra grega aqui é kibeia, que significa jogos de dados. Era aqueles dados viciosos ou cubos viciosos que a pessoa jogava, mas já sabia o número que ia cair, porque tinha uma parte desse cubo que já tinha um peso maior, enfim. É esse mistério aí. Agora pega isso aqui. Jogos de dados, ou seja, artimanha. Os jogadores de dados, que era jogo de aposta e de azar, e você que tem visto disso aí, já aproveitando aqui o ensejo, tem visto de fazer uma fezinha. A Bíblia condena buscar o enriquecimento fácil. A Bíblia condena isso. E a pessoa que vive em função dessas coisas aí, desses jogos aí, ela está buscando enriquecimento fácil. A Bíblia não condena você enriquecer trabalhando. Agora, entende? Isso é perigoso. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. É por isso que hoje é um perigo tremendo. Essa questão aí hoje da internet, eles falam,
mostra uma fórmula para você falar, você vai ganhar dinheiro fácil, não é assim? Corre desse negócio aí. E, então veja isso aqui. Tem que ser assim. Esses jogadores de dados enganavam os companheiros de jogos com fraude, com truque. E aonde entra isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Em 1 Reis 13 mostra claramente a artimanha dos homens. Vamos ver a artimanha dos homens? Esse texto aqui mostra, eu vou ler o texto e vou explicar. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus, a Bíblia não dá o nome dele. Por que não dá o nome dele? Porque a maior bênção aqui é ser de Deus, não o nosso nome. Veio de Judá a Betel. Ele era um profeta de Judá que veio a Betel. Ele veio para o lado norte, Samaria. E no caso quem reinava era Jeroboão. Estava ali junto ao altar para queimar incenso. Agora escute isso aqui. Deus pegou, levanta esse profeta, esse homem de Deus, dá uma palavra para ele e falou para ele assim: vai lá e você vai pregar agora contra o altar. Prega contra o altar. E fala: altar, altar. Porque o rei Jeroboão, ele perverteu o altar de sacrifício do Senhor, onde se queimava também o incenso. Ele estava oferecendo incenso às suas imagens de esculturas, aos bezerros de ouro lá. E agora vem o profeta e denuncia, e prega contra aquele altar, ó. E aí o rei Jeroboão fez? Foi estender a mão. Quando ele estendeu a mão dele ressequiu, o altar se fendeu e a mão dele ficou ressequida. E aí ele pega e fala assim para o homem de Deus: ora por mim, para Deus ter misericórdia de mim e que a minha mão seja restituída. E o que aconteceu? O profeta, o homem de Deus, orou. E a mão do rei foi restituída. Olha o que aconteceu agora. O que esse rei, o Jeroboão, fez com o homem de Deus. Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Agora olha que terrível, versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Então escute isso aqui. O profeta, ele prega contra o altar. Altar aqui está falando da nossa vida, tá? Cada vida é um altar para Deus. E agora, qual que é o incenso e qual o sacrifício que está em cima desse altar? Agora escute, por isso que Deus está pregando aqui, a palavra é essa: contra o altar, tá? É contra o altar da nossa vida. O que Elias fez? Consertou o altar. Depois que ele consertou o altar, veio a resposta de Deus. Escute, agora, Jeroboão, ele quis perverter a mensagem de que jeito? Comprando o profeta com presente. Conforta-te. Perceba, ele é o rei mora num palácio, filho. Ele falou: vem cá, tá aqui os melhores aposentos para você, fica aqui, e tem mais uma coisa, vou te dar uns presentes lá. O que o rei estava querendo? Prega o que eu quero ouvir, profetiza o que alisa o meu ego. Não prega mais aqui contra o pecado da minha vida, não. Tem profeta que é vendido por elogio. Hoje não é mais por presente, é por, enfim, aí faz as transações aí, né? Mas escute, para ele trocar a mensagem. Mas o profeta de Deus falou: não, eu não troco a mensagem. A mensagem que Deus me deu é essa, e não posso trocar a mensagem. Troca de vida é você, mas de mensagem eu não troco. Pega isso aqui, versículo 11, olha só que coisa tremenda. Escute, agora aparece aqui, e morava em Betel, eu estou falando, do engano, quibeia, artimanha dos homens, olha lá. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Agora veja só a diferença. O homem de Deus recebeu uma palavra revelada de quem? De Deus. E o profeta velho? Contaram para ele.
Então o homem de Deus profetiza segundo o que Deus fala. E o falso profeta profetiza segundo o que os outros contam para ele. É por isso que é uma das questões aqui que vocês sabem, que eu já falei e volto a dizer de novo. Você já viu? Eu não olho status de ninguém, não vejo rede social, não vejo vida de ninguém. Sabe por que eu não faço isso? Porque Deus me usa na ciência da palavra. E aí, como Deus me usa na ciência da palavra, entende? Isso é uma graça que Deus, e Deus seja louvado por isso. E esta é a causa. Porque aí, senão a pessoa vai dizer, ele só está falando isso porque alguém contou isso para ele. Ele só está pregando isso porque viu tal coisa. Então, já para que não tenha essa desculpa, porque aqui Deus é que dá a palavra, e do jeito que eu recebi, eu estou entregando. Do jeito que... Não é ninguém me contou o que está acontecendo, não. Do jeito que eu estou recebendo, eu estou dando. Agora, veja esses profetas aí, ó. Esses profetas velhos, sem vergonha. Aqui, perceba só, ele pegou e ele disse isso aqui, ó. Olha que coisa terrível, versículo 17, isso aqui é artimanha espiritual, filho. Olha aqui, porque me foi mandado, aí perceba, os filhos desse profeta velho chegou e contou para ele o que tinha acontecido tudo. Aí ele chegou e falou, me fala onde que esse homem de Deus está, que eu vou até ele. E aí esse profeta velho foi e chegou até o homem de Deus. Ele pegou e falou, ó, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. O profeta, o homem de Deus está dizendo, porque esse profeta velho pegou e falou, vem na minha casa, vem se alimentar na minha casa, para na minha casa. Só que agora ele explica que Deus falou o que para ele? Ó, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho porque foste. Então Deus já tinha revelado para ele, não pare na casa de ninguém, não fale com ninguém, não pare. Agora esse profeta velho, veja o que ele pegou e falou, artimanha, ele usou de artimanha. Olha o que ele falou, versículo 18. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E o anjo, olha lá, e o anjo me falou. Que coisa terrível. Ele diz, o anjo que me falou. E o anjo tinha falado alguma coisa? Não tem nem anjo na história, irmão. E o anjo me falou pela palavra, ainda usando a palavra do Senhor, dizendo, volta-te, faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água, porém, artimanha. Então hoje, existem pessoas que é assim, ele pega, olha para a pessoa e fala, foi Deus que me revelou aqui agora, e foi Deus nada. Lembra uma época que estava aquela febre, essa aí das pessoas olhando a vida dos outros na rede social e revelando as pessoas, isso é artimanha, filho. O Espírito Santo não precisa disso, não. O Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo, ele ainda tem os seus vasos, ele ainda tem os seus instrumentos. Não precisa ninguém falar da vida de ninguém para ninguém vir jogar aqui, não. Aqui é o Espírito Santo que revela, que mostra. Aleluia, o Espírito Santo não sabe mais trabalhar, não é? Calabachandarápia, toda a artimanha do inimigo, desses homens, vai cair no poder dessa palavra, a palavra bendita. Esses homens que querem distorcer a palavra, dizendo, eu tive sonho, eu tive visão, apareceu anjo, pode aparecer o querubim para você lá, meu filho, sai fora, distorceu a palavra, é artimanha. É artimanha, é truque isso aí, viu? É truque. Veja só que coisa tremenda. Então o negócio é ficar na palavra do Senhor. Por isso que eu digo, o meu negócio é a palavra. Quer conversar comigo? Meu assunto é palavra. Eu aconselho pela palavra, eu converso pela palavra, tudo é feito na palavra. Entende? Vou corrigir, vou falar, ó, está escrito, eu não sei fazer outra coisa. Não sei. Sinceramente, não sei. Não sei fazer outra coisa. Quando eu vou falar alguma coisa para alguém, que é algum ensinamento, fala, ó, vem aqui. E fala, ó, está escrito assim. Para entender que não é de nós, é o que está escrito, ora essa. Eu tenho que fazer do jeito que está aqui, ó. Vamos lá. Agora, voltando aí, o versículo 14 de Efésios 4, ele fala... pelo engano de homens que com astúcia, agora aqui pega, hein, gente?
A palavra astúcia, que é a palavra grega, é panurgia. Então, primeiro, quibeia, guarda essas palavras. Quibeia e a segunda aqui, astúcia, panurgia, que significa sagacidade, esperteza, sabedoria ilusória e falsa. A astúcia dos homens é vista em Josué 9, do 4 ao 6, nos Gibeonitas. Vamos lá? Olha o que é astúcia. O povo de Israel vem, Josué liderando o povo, eles vêm triunfando sobre Ai, triunfaram sobre Jericó, depois triunfaram sobre Ai, passaram antes disso ainda o Jordão, depois venceram, enfim, foram vencendo os povos, e de repente os gibeonitas ficaram sabendo dos grandes feitos que o Deus de Israel estava fazendo no meio do seu povo. E agora esses homens usaram de astúcia, conforme diz o texto, para se infiltrar no meio do povo que vinha triunfando. Perceba, o povo estava em avivamento. Aí, olha só, homens com astúcia se infiltraram. Isso aqui é o tipo daquelas pessoas que vê quando Deus está trabalhando numa igreja e vem aqueles falsos obreiros. É por isso que eu digo aqui, graças a Deus, todos os que vieram que não são do ministério, eu digo isso com verdade, todos aqueles que vieram são pessoas idôneas. A gente, quando recebe pessoas de fora aqui, eu não chego, você pode ver, porque tem pessoa que segura a pessoa com cargo. Fica aqui que você vai ter um cargo, você vai ter uma posição. Tem gente que segura outro na igreja com oportunidade. Esses líderes aí são todos uns cachorros sem vergonha. Cachorro dentro do que a Bíblia fala, tá? São cães, maus obreiros, tá? Que na verdade não está nem aí com a alma das pessoas e não está nem aí com a obra de Deus. Aqui, quando eu chego aqui, eu falo, a primeira coisa que eu digo, para saber se a pessoa quer mesmo comprometimento, senta aí e vai congregando, e você vê os que vieram aqui, poderia citar vários aqui, mas graças a Deus, todos que vieram, todas as pessoas de Deus, estão indo de acordo com o tempo de Deus, não estavam interessados em cargo, em posição, estavam interessados em Cristo verdadeiramente, em viver o Evangelho, em viver a palavra e dar frutos para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Isso é promessa de Deus. Deus falou que iria fazer isso. Agora escute, veja aí versículo 4. E usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores. Primeiro, guarda aí, eu vou ler todo o versículo, depois eu vou comentando. Fingiram de embaixadores. Segundo, e tomaram sacos velhos, que é pano de saco, sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rótulos remendados. Vamos ver quem é esse povo astuto que tenta se infiltrar no meio da igreja verdadeira? Vamos ver. Esses homens que tentam disseminar os seus falsos estudos, o seu estilo de vida pecaminoso no meio da igreja, quer contaminar os verdadeiros. Veja só, primeiro, fingiram. A palavra hebraica aí é tissaiar, que significa atuar, agir como que se fosse. É um ator mesmo. Ele não é, ele age como que se fosse. E a palavra aí fingir, agir como se fosse um enviado, ou seja, ele não é um enviado de Cristo. Ele veio como se fosse, eu sou embaixador. O que é embaixador? Nós somos embaixadores de Cristo, porque nós representamos o nosso país. Nós somos enviados por Cristo a representar o nosso país, filho. Isso é embaixador. O embaixador, ele mora em outro país que representa o seu país. Então esses homens, eles dizem, eu sou cidadão do céu. Mas Jesus falou, não fui eu que te enviei, não. Qual o céu que você está indo? Ó, irmão, escute, isso aqui é forte, hein? Então não vivem a realidade do evangelho, são atores, só tem técnicas espirituais. Até parece pregadores do evangelho, mas só tem técnica. Até parece pessoas que louvam, mas tem técnica só. São atores. Até parece que são ajudadores, mas ele tem os seus meandros para ganhar espaço. Só tem técnica, mas aqui não tem técnica, aqui tem verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eita, senti uma fisgada do varão aqui, hein? Agora escute, e tomaram sacos velhos, a palavra sacos aí é saque, a palavra hebraica, que significa pano de saco, vestimenta de humilhação, isto é, ou seja, isso aqui é falsa humildade. Chegaram para Josué com pano de saco, falsa humildade.
O que é falsa humildade? Sabe por que é falsa humildade? Porque não aprenderam com Cristo a se esvaziar e ser obediente até a morte. Porque Cristo nos deu exemplo de humildade. O que ele fez? Se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado, tomando a forma de homem e na posição de servo, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de Cristo. Agora essas pessoas aí, ó, eles põem um pano de saco, fala que é humilde. A primeira exortação que você dá, ele pula. O cabrito pula. Ele pula e te peita ainda. É que isso é falsa humildade. Não, estou aqui para obedecer, eu gosto de ajudar. Você dá a primeira, na emenda ele já pula. Aí você fala, gibeonitazinho. Olha o que mais. Se tem alguém está aqui ainda, diga bem. Sei que vocês tinham ido embora. Veja só, odres de vinho velhos e rótulos remendados. O que é isso? Pessoas que não passaram pela experiência de nascer de novo. Ou seja, pega um pedaço de pano novo e faz remendo no velho. Ou seja, pessoas que não mudam por fora. Ou pessoas que mudam só por fora, mas nunca por dentro. Ele pega alguma coisa boa do evangelho e põe como aparência. O que o evangelho faz? O evangelho muda, a aparência muda. É claro que motivado pelo de dentro. A pessoa que é transformada por dentro, automaticamente ela vai mudar pelo lado de fora. Mas tem pessoa que pega um pedaço de pano novo do evangelho mas só que ele não nasce de novo, ele remenda naquela roupagem velha. Então só muda por fora. Às vezes até carrega uma Bíblia, às vezes até levanta a mão e dá um glória, de vez em quando até ensaia uma língua, uma rajada, mas ainda não passou pela experiência do nascer de novo. Mas Deus derrama vinhos novos em odres novos. Deus não faz remendo, Deus faz nova criatura. O que mais que os gibeonitas faziam? Vamos lá, versículo 5. E nos pés sapatos velhos. Vamos já falando aqui. O que é sapatos velhos? Nunca tirou os sapatos para ter contato com a terra, porque o lugar é santo. A primeira coisa que Deus falou para Moisés, quando apareceu para ele: tira o sapatinho, filho. Por quê? O sapato ou a sandália era uma tirinha de couro pequena, só que impedia o contato. Às vezes é só um pecadinho, mas está impedindo o contato com a terra. Tira essa sapata velha aí hoje, hein? Tira esse sapato velho hoje, porque você vai ser calçado com o evangelho, as sandálias do evangelho, da preparação. Aleluia! Tem que sentir o contato da terra aí, filho. Tem que sentir o contato da terra. Quando Deus, tira o sapato porque o lugar é santo. Maceia. Aleluia. E o texto diz: e Moisés temeu ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que naquela época só tirava o sapato que era escravo. O que era escravo? Alguém totalmente dedicado ao seu dono. Então Deus está dizendo para Moisés. Deus está dizendo para Moisés: quer entrar na minha presença? Você tem que ser totalmente dedicado a mim. Tá certo? Que mais? Vestes velhas. Olha lá, isso aqui vai pegar, hein? Vestes velhas sobre si. O que é veste velha? Saíram do Egito, mas ainda carrega coisas do Egito. Roupas velhas. Eles até saíram do Egito, mas ainda continua com as manias egípcias ainda. Você tem que abandonar essa roupa velha aqui hoje. Escute, Deus está me dando a mensagem, não vou dizer o dia que eu vou pregar, que eu li um livro que até anunciei lá, Kryptonita. Influenciado por aquele livro que eu li, pelo aquele livro que li. Eu só vou dar uma pincelada aqui. Quando o escritor ele pensa, é um crente, servo de Deus, ele tinha problema com pornografia. Entregou a vida para Cristo e caminhou com anos
anos, agora se eu não me engano, 4 anos ele tinha problema com pornografia, mesmo depois de crente. E aí ele conta a experiência gloriosa que através da graça de Deus ele foi liberto. Então existem pessoas que estão aqui, que vieram de fato para o Senhor, mas ainda estão com roupa velha. Tá? Estão com roupa velha e precisa arrancar essa roupinha aí. E através da graça de Deus, esse costume do Egito vai sair da sua vida. Esse costume, esse vício do Egito vai sair da sua vida. Aquilo que você se alimentava do Egito vai sair, vai sair. Pão seco e bolorento, vamos lá, que eu já vou começar a concluir. Pão seco e bolorento não estão em comunhão com o corpo de Cristo, não participam da ceia, não se alimentam do pão da vida que é Cristo. Pão bolorento, o pão da mesa, é bolorento? Não, é o pão da vida, filho. Pessoas que não têm comunhão mais com o corpo de Cristo, já não participam da ceia, como se fosse algo normal. Agora veja só, versículo 6. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, que significa círculo, e lhe disse a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei pois agora, deixa para amanhã não, faz agora, concerto conosco, aliança. Esses homens aqui, astutos, com astúcia, queria fazer aliança com os verdadeiros crentes. Só que agora eu entendo uma coisa: o crente verdadeiro não tem aliança com quem não tem aliança com Cristo. Vou dizer de novo: o crente verdadeiro não tem aliança com quem não tem aliança com Cristo, porque quem não tem uma aliança verdadeira com Cristo é inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, não pode ser o meu amigo. Chicamácia. Tiago 4,4 fala sobre isso. Aquele que é amigo do mundo se tornou inimigo de Deus. Espera lá, se é inimigo de Deus, pode ser meu amigo? Impossível. Então eu digo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem aliança com quem não tem aliança com Cristo. Então esses tipos de pessoas, eles tentam se infiltrar no nosso meio, tá certo? Esses falsos ministros, falsos crentes, tentam se infiltrar no nosso meio. E se tiver algum nessas condições aqui de falso, hoje é a oportunidade de você se tornar verdadeiro. Porque a palavra de Cristo ainda te liberta e transforma, gente. Assim como tem transformado diariamente a nossa vida. Eu digo por mim mesmo, a palavra de Deus diariamente nos transforma. Vamos lá, versículo 14 ainda, a parte C aí. E ele diz: com astúcia engana. Vamos lá que agora eu vou concluir. A palavra engana aqui é methodeia. Essa é a palavra grega, que significa maquinação, trapaça, malandragem, armadilha, cilada. Olha que coisa tremenda. Artimanha, astúcia e armadilha, trapaça. Veja o que esses falsos ministros fazem no meio da igreja, irmão. É por isso, eu vou falar aqui que o Espírito Santo acabou de permitir. Teve um tempo atrás que teve um pregador, só estou falando porque o Espírito Santo falou agora para me falar. Tinha um pregador, pensa, já pregou aqui, ele já foi até, enfim, já teve no ministério e pregou. E aquele rapaz era um prostituto, porque saía com as moças das igrejas, onde ia pregar, começava a pegar amizade, começou a sair com as moças da igreja. Não sei quem é mais safado na história, se é o pregador e entende? Mas o Espírito Santo, por isso que eu digo, não permanece. E Deus revelou para minha esposa. Deus revelou: amor, esse moço aí não está bem. Pensa que não tem na igreja visão de Deus, não é? Pode que por um tempo vai caminhando ali no sapatinho de veludo, mas o Espírito Santo dá o discernimento. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz, o Paulo, quando escreve as coisas, ele fala que Deus permite isso para provar os verdadeiros. Às vezes Deus permite, porque eu falo, até mesmo para trazer os itinerantes aqui, eu oro a Deus. Eu falo: Deus, não deixa esses porcalhão subir aqui e ministrar coisa no meio do teu povo errada, não. A gente tem que ter um zelo tremendo, porque aqui o que está sendo tratado é o desenvolvimento espiritual. E se tu come uma comida estragada, o que acontece? Vai passar mal demais.
Agora um ensinamento desse aqui, uma chilapada boa dessa aqui, o crente sai daqui regozijando na presença de Deus. Porque esse aqui é alimento santo, né? Agora veja isso aqui. Isso aqui, para quem gosta de Bíblia, vai se alegrar muito. Essa aqui, maquinação, aqui no caso engano, aqui é maquinação, trapaça. Methodeia, vem de método do trapaceiro. Esse é o método que esses homens e que o inimigo usa, é o método trapaceiro. Eles usam meios de trapaça, olha só. Agora pega isso aqui. Nós vemos isso aonde na Bíblia? Em Gênesis 29, vou ler o texto, 29, 17, 18 e 25. Escuta isso aqui, que isso aqui é uma revelação forte, para encerrar bonito. Você sabe que Jacó, ele chegou lá na terra do Labão. E quando ele chegou na terra de Labão, ele viu, quem que ele viu? Raquel. Quando ele olhou Raquel, a Bíblia diz que ela era formosa. Quando a Bíblia diz que era formosa, é linda mesmo, tá? É tipo uma missionária Carol, assim. E ela era linda. Agora veja só que coisa tremenda. Agora veja isso aqui. Leia, porém, tinha os olhos tenros. Aqui, olhos tenros, tem uma discussão teológica, que alguns falam que eram enfermos, outros falam que ela era feia. Tem uma discussão teológica, eu não vou entrar nesse quesito, mas a questão é que há diferença. Porque, Leia, porém, tinha os olhos termos, mas Raquel era, de formoso semblante e formosa ela não era só de formoso semblante, só o rosto, toda ela era bonita. Ela era da planta dos pés ao fio de cabelo, ela chamava atenção, ela era uma mulher atraente, ela era uma mulher bonita. Só que Leia era o quê? Feinha. Pega isso aqui, gente, não perca o fio da meada. Não perca o fio da meada, que eu estou falando aqui da malandragem do inimigo. Olha que revelação forte, não perca. Eu sei que parece engraçado, mas não é. Olha só, versículo 18. E Jacó amava Raquel. Quem que ele amava? A Bela. E disse, quantos anos ele vai? 7 anos te servirei por Raquel, tua filha. Olha lá, 7 anos, 7 anos, quantos anos? Ele falou, vou trabalhar por essa mulher bonita 7 anos. Você sabe que o 7 na Bíblia é o número de Deus, o número perfeito. Agora veja o que aconteceu. Versículo 25 eu vou aplicar de uma vez. E aconteceu pela manhã, porque agora ele pegou e trabalhou 7 anos. E agora ele está esperando receber quem? Raquel. Só que naquela época não tinha lâmpada, tudo, e se entregava a esposa no escuro. Aí o que aconteceu? Olha lá. Aí o Labão pegou, ele trabalhou por quem? Por Raquel. Mas o Labão trapaceou, malandragem. Aí o que ele fez? Foi lá e entregou, e aconteceu. Aí Jacó, perceba, se relacionando com Leia, e pensou que era o quê? Raquel. Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Agora vai aqui esse mistério. Jacó é o tipo de Cristo que trabalha pela igreja, Raquel que é bela. Os 7 anos representam o quê? Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário. A Leia representa o quê? Representa aquela que é ministrada pelos falsos líderes, pelas falsas mensagens. E aí sabe que esses falsos líderes, esses falsos profetas, esses falsos pregadores, o que eles fazem? Eles deformam as pessoas espiritualmente. Aí o que faz? Quer entregar para Cristo uma noiva defeituosa, quer entregar para Cristo uma esposa feia, mas o nosso Cristo tem visão e ele não aceita a esposa feia. O nosso Cristo, aleluia, ele só aceita uma esposa doutrinada. Aleluia. Então tá aí, pega esse mistério. Então veja, Jacó aqui é um tipo de Cristo que consuma a sua obra pela Raquel, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E Labão é o tipo desses falsos ministros, volto a dizer, falsos ensinos que querem apresentar a Cristo uma igreja sem beleza espiritual. Mas graças a Deus que aqui tem verdadeiros ministros comprometidos com a sã doutrina, comprometidos com a santa palavra, e não
prega história de carlochinha, não prega engano, não prega astúcia, não prega malandragem, não faz trapaça. Aqui se prega contra o pecado, aqui se prega contra as obras do diabo, aqui se prega contra as obras da carne. Por quê? Porque esta igreja tem que ser embelezada, essa igreja tem que ser adornada. Para quê? Porque Jesus não aceita uma igreja feia. Não aceita. Ele pagou o preço por uma igreja bela. Encerrei agora. Aleluia. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Fraude, olha lá, vamos ler todo o versículo de novo. Encerrei aqui. Aleluia. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, trapaceiam, malandragem. E aqui a palavra fraudulosamente, essa palavra grega aqui, minha gente, a palavra grega é plane, que significa fazer com que se desvie da rota, desvio, fazer com que o falso pareça verdadeiro, dar aparência de verdade a uma mentira. Até parece que é a pregação do evangelho, porque tem alguma verdade. É como a túnica de José. A túnica não era dele? Mas o sangue que estava lá era dele? Então é isso, tem pessoa que está pregando a palavra, mas não é debaixo do sangue verdadeiro de Cristo. Tá? Não, estão dizendo, isso aqui é a palavra, estão mostrando. Não, isso aqui é a roupa de Cristo, olha lá. Mas aí está mostrando, não, mas esse sangue aí é de bode. Esse sangue aí é outro, não é o sangue do cordeiro, não. Aleluia. Irmão, é coisa quente demais. Então, essa palavra fraudulenta, como eu já disse, é desvio. Então, a pessoa que está fora da rota, ela está desviada. Tá certo? Porque Jesus é o quê? O caminho. E a pessoa desviada por quê? Porque saiu do caminho. E como que saiu do caminho? Por causa do falso ensino. É forte, não? Vamos lá? A igreja anda no caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E deve crescer no conhecimento de Cristo, para não ser como uma criancinha, enganada por falsos ministros e falsos ensinos. E eu encerro com esse versículo, 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Primeiro, a palavra guardai-vos significa vigiar, manter vigília, ou seja, a igreja não pode estar dormindo, a igreja está acordada, a igreja está buscando, a igreja do Senhor está sempre cultuando, sempre orando, sempre santificando, sempre vivendo diante da graça do Senhor. Outra coisa aí, a palavra no caso abomináveis, a palavra grega athemos, que significa alguém que transgride as restrições da lei e satisfaz os seus próprios desejos, ou seja, é alguém insubordinado, que não se submete à lei, é um sem lei, não está debaixo da lei de Cristo, não está debaixo das ordens de Cristo. E agora ele diz que, aqui para que não sejais juntamente arrebatados, levados juntos, arrastados juntos, e descaiais da firmeza. A palavra firmeza aqui significa condição firme, estabilidade. Então a igreja ensina na palavra e tem estabilidade. A igreja que vive a palavra é estável, é uma igreja firme, é uma igreja robusta. Então o que mantém crente não é movimento, não é pregador de fora, o que mantém não é cantor famoso, o que mantém a igreja é o ensino da palavra de Deus. É isso que mantém a igreja, é isso que faz a igreja ser renovada, é isso que faz ser uma igreja alegre, é isso que faz ser uma igreja cheia do poder de Deus. É esse ensino aqui, o ensino da palavra. Já estou, acho que é 1h20 já de estudo. E se reclamar, pego mais 40 ainda, para inteirar 2 horas logo. Aleluia. Encerrei agora. Então o vento que assopra sobre a igreja, não é o vento das falsas doutrinas, mas é o vento do Espírito que vem pela palavra. Ezequiel capítulo de número 37 é o texto. A Bíblia diz, e o Senhor me colocou, a mão do Senhor me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e me disse o Senhor, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse, Senhor Jeová, é tu que sabes. Então o Senhor me deu ordem e disse, profetiza a minha palavra, libera a
minha palavra. E eu preguei como ele me deu ordem. E eu preguei como ele me deu ordem. E eu preguei quando ele me deu ordem. E quando eu preguei, começou a se juntar osso ao seu osso, cresceu pele, cresceu nervos. E agora se levantou um grande corpo. Mas agora aquele corpo estava sem vida. Aí a palavra veio: Ezequiel, profetiza sobre os 4 ventos, ó Espírito de Deus. Assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos e assopra. Alabaxarabacaia. Quem pode levantar as suas mãos para o céu e glorificar ao Cristo? Aleluia, 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 aleluia. E agora, aquele corpo que estava organizado pela palavra, aquele corpo que foi agora, que tinha vida pela palavra, agora está sendo movido pelo Espírito Santo, está caminhando pelo Espírito. E a Bíblia diz: e se levantou um grande exército em extremo. Se colocou de pé um grande exército. Que o exército de Cristo se levante nessa noite. Aleluia, avivado pelo vento do Espírito que vem através da sua palavra. As palmas louvem o Senhor. Arabaxária!